Quando você imagina o crime cibernético perfeito, provavelmente, você pensa num criminoso sofisticado. Terno impecável, tecnologia de ponta, inteligência fora do comum. Alguém que passa despercebido enquanto executa um plano perfeito. Agora dê uma olhada nesta pessoa. Sim, ela existe de verdade. O nome dela é Heather Morgan. Na internet, ela usa o nome Hazel Khan. Ela se apresentava como o Crocodilo de Wall Street, artista surrealista, empreendedor e rapper. Só que, para boa parte da internet, ela era conhecida por outro motivo: seus vídeos eram considerados extremamente constrangedores. Tudo mudou em fevereiro de 2022, quando agentes do FBI bateram à porta de seu apartamento. Aquela rapper excêntrica e seu marido, o especialista em tecnologia Ilya Lichtenstein, escondiam um dos maiores roubos da história das criptomoedas. Nada menos que 4,5 bilhões de dólares. Para entender toda essa história, precisamos voltar até agosto de 2016. O alvo era a Bitfinex, uma das maiores corretoras de criptomoedas do mundo naquela época. Em poucas horas, um hacker conseguiu romper as camadas de segurança da plataforma, contornar os sistemas de autorização e executar mais de 2.000 saques não autorizados. Quando tudo terminou, quase 120 mil bitcoins simplesmente desapareceram. Era como se bilhões de reais tivessem evaporado em poucos segundos. Hoje esse número impressiona. Mas, em 2016, cada Bitcoin valia aproximadamente 600 dólares. Naquele momento, o prejuízo girava em torno de 72 milhões de dólares. Era muito dinheiro, só que ninguém imaginava que alguns anos depois, aquela mesma quantia, se transformaria em uma fortuna de vários bilhões. Enquanto investigadores do mundo inteiro tentavam descobrir quem estava por trás do ataque, surgiam teorias para todos os lados. Seria um grupo de hackers altamente organizado? Um governo estrangeiro? Ou alguma organização criminosa internacional? Enquanto essas perguntas permaneciam sem resposta, um casal levava uma vida aparentemente normal em Nova York, escondendo um segredo gigantesco. Ilya Lichtenstein era um empreendedor do setor de tecnologia, com dupla cidadania, americana e russa. Sua esposa, Heather Morgan, construía uma imagem pública bastante diferente. Ela trabalhava como redatora, participava de projetos de startups e escrevia artigos para a revista Forbes. O detalhe mais curioso? Em alguns desses textos, ela ensinava empresários a proteger seus negócios contra ataques de criminosos virtuais. Enquanto isso, o casal escondia uma das maiores fortunas roubadas da história das criptomoedas. Às vezes, a realidade consegue ser muito mais absurda do que qualquer roteiro de ficção. Roubar criptomoedas pode até parecer a parte mais difícil da operação. Mas existe um problema muito maior: transformar esse dinheiro em algo que possa ser usado sem levantar suspeitas. Ao contrário do que muita gente imagina, o Bitcoin não é invisível. Cada movimentação fica registrada para sempre na blockchain, um livro caixa público que qualquer pessoa pode consultar. Os investigadores acompanhavam de perto a carteira onde estavam as criptomoedas roubadas da Bitfinex. Se todo aquele dinheiro fosse movimentado de uma só vez, o alerta dispararia imediatamente. Então, em vez de agir com pressa, o casal escolheu outro caminho. Durante quase 5 anos, eles colocaram em prática um dos esquemas de lavagem de criptomoedas mais complexos já descobertos. O plano era diluir o dinheiro em milhares de pequenas operações. Em vez de transferir grandes quantias, eles quebravam os Bitcoin em frações cada vez menores, espalhando os valores por inúmeras carteiras digitais. Essa técnica é conhecida como peeling, uma estratégia criada justamente para dificultar o rastreamento da origem dos recursos. Mas eles não pararam por aí. Também recorreram a identidades falsas criadas em mercados clandestinos da Dark Web, incluindo contas ligadas ao antigo marketplace Alphabay. Parte do dinheiro foi convertida em cartões presente pré-pagos.
Outra parte foi trocada por criptomoedas focadas em privacidade, como a Monero, conhecida por tornar o rastreamento muito mais difícil. Em uma das decisões mais curiosas de toda a investigação, eles chegaram a comprar moedas de ouro e escondê-las enterradas, como se estivessem vivendo em uma caça ao tesouro. Enquanto bilhões de dólares circulavam discretamente por esse enorme labirinto financeiro, Ritter seguia alimentando sua persona na internet. Como Hazel Khan, ela lançava videoclipes, músicas e performances extravagantes, sempre tentando construir a imagem de uma empresária ousada, criativa e bem-sucedida. Em uma de suas músicas, ela se apresentava como uma verdadeira máquina de fazer dinheiro. Era uma ironia difícil de ignorar. Enquanto o público enxergava apenas uma influenciadora excêntrica, tentando chamar atenção nas redes sociais, investigadores do FBI e da Receita Federal Americana trabalhavam silenciosamente para seguir o rastro das criptomoedas. Então aconteceu algo que mudou completamente o tamanho do problema. O preço do Bitcoin disparou. Aqueles 72 milhões de dólares roubados em 2016 passaram a valer bilhões. Agora, não se tratava mais de um grande roubo. Era uma das maiores fortunas ilícitas já rastreadas pelas autoridades americanas. E quando tanto dinheiro entra em jogo, os melhores investigadores do país inevitavelmente entram em cena. Depois de anos acompanhando cada movimentação das criptomoedas roubadas, os investigadores finalmente acreditavam ter peças suficientes para agir. Em fevereiro de 2022, agentes federais cumpriram um mandado de busca no apartamento do casal, em Manhattan. O imóvel escondia uma coleção de objetos digna de um filme de espionagem. Havia celulares descartáveis, dezenas de cartões SIM, livros com compartimentos secretos, e até uma sacola identificada com a frase Missão Invisível. Mas nada disso era o que realmente importava. A descoberta decisiva estava armazenada na nuvem. Durante a análise das contas digitais de Ilha, os investigadores encontraram um arquivo aparentemente comum. Dentro dele, havia exatamente o que os investigadores procuravam: as chaves privadas que davam acesso às carteiras com as criptomoedas roubadas. Com essas informações em mãos, o governo conseguiu assumir o controle dos ativos. Em um único dia, aproximadamente 3,6 bilhões de dólares em criptomoedas foram apreendidos. Foi a maior recuperação financeira da história do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. A notícia tomou conta da internet. De repente, milhões de pessoas começaram a revisitar os antigos vídeos de Hazel Khan. As músicas, as fantasias extravagantes, e as apresentações consideradas excêntricas passaram a ser analisadas quadro por quadro. Todo mundo tentava entender como aquela figura tão improvável podia estar ligada a um dos maiores crimes financeiros da era digital. Só que havia um detalhe que ainda permanecia sem resposta. No início do processo, Ritter e Ilha foram acusados apenas de lavar o dinheiro obtido no ataque. A interpretação mais comum era que eles haviam recebido as criptomoedas de algum hacker desconhecido e apenas ajudado a esconder a fortuna. Mas essa versão caiu por terra no tribunal. Em agosto de 2023, durante o acordo firmado com a Justiça, Ilha surpreendeu até mesmo quem acompanhava o caso desde o início. Diante do juiz, ele admitiu que não era apenas o responsável por movimentar o dinheiro. Foi ele quem invadiu a Bitfinex em 2016. Depois de quase 7 anos de especulações, finalmente o verdadeiro autor do ataque havia sido identificado. O maior mistério do caso estava resolvido. Em novembro de 2024, a justiça americana definiu as penas do casal. Como Ilha confessou ter sido o responsável pela invasão da Bitfinex e pelo roubo das criptomoedas, recebeu uma condenação de 5 anos de prisão. Ritter Morgan, por sua vez, foi considerada culpada por ajudar a ocultar e movimentar o dinheiro obtido ilegalmente. Como não participou diretamente da invasão aos sistemas da corretora, recebeu uma pena bem menor, 18 meses de prisão. Mesmo assim, a imagem dos dois já estava marcada para sempre como protagonista de um dos crimes digitais mais famosos do século.
No fim de 2025, após cumprir parte da pena e obter os benefícios previstos pela legislação americana, Ritter deixou a prisão federal. Pouco tempo depois, reapareceu nas redes sociais. Ela aproveitou para desmentir os rumores de que teria recebido algum tipo de perdão presidencial, e afirmou que estava pronta para recomeçar a vida. Enquanto isso, a história do casal continuou despertando interesse muito além do mundo das criptomoedas. Hollywood rapidamente percebeu que o caso tinha todos os ingredientes de um grande filme. Bilhões de dólares, hackers, identidades falsas, músicas virais, investigação internacional, e uma dupla que ninguém imaginaria estar por trás de um crime dessa proporção. Hoje, a história está sendo adaptada para os cinemas pela Amazon Studios. No fim das contas, o caso de Hazel Khan deixa uma lição curiosa. Você pode esconder dinheiro em centenas de carteiras digitais. Pode criar empresas, usar identidades falsas, e desenvolver um esquema sofisticado para tentar despistar investigadores. Mas basta um único erro, um arquivo salvo no lugar errado para fazer todo o castelo desmoronar. Na era digital, apagar os rastros costuma ser muito mais difícil do que muita gente imagina. E você? Acredita que Ritter Morgan recebeu uma punição proporcional ao seu envolvimento no caso? Ou acha que a justiça foi branda demais? Se você gosta de histórias reais sobre hackers, golpes milionários, crimes tecnológicos e investigações que parecem saídas de Hollywood, aproveite para deixar o seu like e se inscrever no canal. Toda semana tem um novo caso inacreditável de crime, grana e poder, esperando por você. Até o próximo vídeo.